Vamos agora de entrevista? Vamos sim. Vamos lá. Então, o Jornal da Rede Alesp entrevista agora Miriane de Oliveira, que é pesquisadora da Faculdade de Medicina da Unifesp Botucatu. Ela conversa com a gente sobre os hormônios do exercício e como e podem ali modular genes relacionados à Covid-19. Miriane de Oliveira, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Oi, bom dia, tudo bem? Como estão? Eu agradeço a oportunidade e só uma correção. Nós somos da Unesp. Ah, Unesp desculpe. Botucatu. Isso, desculpe. Tudo Eu que errei aqui. Então, Unesp de Botucatu. Seja bem-vinda. Né? Desculpe aí a nossa falha. Imagina, acontece. Miriane, bom dia. Primeiro, gostaríamos que você nos contasse como surgiu essa pesquisa que relaciona esse hormônio liberado durante a atividade física com o efeito terapêutico em casos de Covid-19. Então, só para iniciar, essa pesquisa, não necessariamente com o Covid, começou em 2016. Então, é uma pesquisa pré-pandemia, né, onde o foco, o objetivo do estudo, ele era avaliar a irisina como os efeitos sobre o tecido adiposo, né? Já é bastante descrito que ela tem um efeito positivo, né, sobre o meu metabolismo, melhorando o metabolismo, a sensibilidade à insulina. E a partir do momento que veio a pandemia e foram surgindo trabalhos, né, que demonstravam genes que a gente fala seriam aqueles facilitadores para o vírus entrar na célula ou dificultadores, né, para o vírus entrar nas células humanas, nós fomos analisar os nossos dados que tinham sido gerados, né, de vários genes que essas células que nós trabalhamos, elas expressam, e nós fomos observando que essa célula tinha esses determinados genes e que a irisina tinha um efeito sobre esses genes. Então, nós fizemos um redirecionamento do nosso estudo a partir de resultados que nós tínhamos para algo que estava acontecendo atualmente, né? E aí, a partir disso, nós conseguimos propor esse possível efeito terapêutico da irisina, né, contrastando com vários outros estudos que mostram efeito positivo em diferentes doenças desse hormônio. Então, na verdade, foi esse gerenciamento mesmo, né? Nós aproveitamos dados que nós já havíamos gerado para poder direcionar para algo factual, que no caso seria a pandemia. Uhum. Para a gente entender assim direitinho, principalmente os leigos, né? Como funciona realmente então essa mudança então no organismo e como ela pode ajudar para que a pessoa fique então mexe com a imunidade, aumenta a imunidade, a pessoa fica um pouco mais preservada em relação à Covid? Nós sabemos que a atividade física, ela tem inúmeros benefícios positivos, né? Inclusive a pessoa fisicamente ativa, ela tem um sistema imune mais fortalecido, certo? E com isso, ela fica menos propensa a desenvolver uma forma grave da doença ou de qualquer outro tipo de virose ou de uma infecção bacteriana, né? E também previne várias doenças crônicas a prática de exercício. E dentre vários hormônios, várias substâncias que são liberadas durante a atividade física, nós temos a irisina, né, que teria todos esses benefícios em relação a um efeito geral no corpo, de melhorar a captação de insulina, a sensibilidade, de diminuir a quantidade de glicose, certo? E com isso, a prática de exercício coincidiu, né, nós estarmos estudando a irisina, e a prática de exercício é algo que fica mais fácil de você compreender como uma ferramenta que nós podemos dizer terapêutica, né? Só que essa prática de exercício frequente, como estilo de vida, certo? E assim, respeitando toda a intensidade, o limite de cada pessoa, com acompanhamento. Então, assim, a irisina, ela veio a partir de várias substâncias que o próprio organismo libera durante a prática de exercício. No caso, o músculo, né? Que o trabalho que o músculo faz, a contração, né, do músculo, ele faz com que libere mais essa quantidade de irisina, que vai ser benéfica para o organismo. E
pontual, especificamente, nós verificamos que ela tem esse efeito sobre esses facilitadores ou dificultadores do vírus entrarem na célula humana. Miriane, você explicou logo no início que muito antes da pandemia vocês já tinham esse estudo e simplesmente vocês adaptaram o estudo para a situação atual. Ou seja, vocês pesquisavam um assunto e, de repente, esse tema conseguiu ser incluído no trabalho de pesquisa de vocês. Qual a importância para vocês do incentivo público nas pesquisas que vocês fazem? Isso sempre, né? Independentemente de ter pandemia ou não. Exatamente. O incentivo, ele é essencial e é algo que falta, né, dentro das pesquisas aqui no Brasil. E é esse incentivo a longo prazo, porque a pesquisa, ela não se faz do dia para a noite. Nós precisamos gerar as evidências, testar as evidências. No entanto, que esse estudo nosso são dados preliminares. É algo que nós temos que aprofundar e investigar os efeitos da irisina sobre células infectadas. Nós especulamos uma possibilidade e agora nós temos que testar. Então, há necessidade de incentivo incentivo financeiro, para que seja desenvolvidas as pesquisas, né? E, por exemplo, são pesquisas que nós começamos em 2016 e nós conseguimos direcionar agora. Então, para ver o longo prazo que nós precisamos e também as pesquisas que já estão em andamento, como elas podem colaborar com algo que acontece, porque a gente está sujeito a imprevistos, a acontecimentos, né, como no caso foi o SARS-CoV-2. Então, assim, estudos em andamento também, então mostrando que a pesquisa ela tem que ser constante. E esse investimento, eles têm que ser constante. E tem que entender que a pesquisa, ela se dá a longo prazo, né? No caso, nós geramos dados iniciais. Agora, nós temos que testar esses dados iniciais, validar esses dados e dar andamento para a gente poder provar que isso é bom e depois seguir com uma aplicação disso. Miriane, o Covid-19 ele trouxe transtornos para o mundo todo, né? Mas sempre que um governo precisa cortar gastos, uma das primeiras coisas ali cortadas são as verbas destinadas à pesquisa, destinadas à ciência. Diante desse grave problema do Covid-19, da pandemia no mundo, você acha que pode ficar um legado aí de maior investimento na ciência daqui para frente? Pode haver uma conscientização, não só da população, mas também dos governantes, o quanto é importante se investir em ciência, se investir em pesquisa? Nós, sinceramente, esperamos que sim. Esperamos que a ciência ela seja vista, né, já deveria ser vista como essencial, mas ela, né, porque várias evidências do cotidiano, elas são geradas a partir de estudos científicos. Então, a ciência, ela é essencial. E claro que esse investimento, no caso, não é só na ciência, é na educação em si, porque para eu formar pesquisadores de alto nível, pessoas que possam desenvolver essas pesquisas, eu preciso ter uma educação importante de base, né, para que esse conhecimento ele possa ser trabalhado desde o início na educação de base, para que ele possa ser explorado, né, com o desenvolvimento de pesquisas. Fala um pouquinho para a gente sobre a produção, então, desse hormônio nos idosos, né? Vocês também, no começo dessa pesquisa, pensavam, o foco também estava nos idosos, né? E esse hormônio, ele só é produzido quando há uma atividade física ou pode ser de uma outra maneira? Vamos lá, por partes. Em relação aos idosos, para vocês verem como a ciência é importante, nós contrastamos os nossos dados com um outro estudo de um grupo lá da Unesp também, que é liderado pelo Dr. Robson Carvalho, onde ele investigou esse gene, é um gene que chama TRIB3. Como que ele funcionaria? Nos idosos, ele está diminuído. E o que foi evidenciado? Que esse gene ele serve como se ele fosse um sentinela, né, e dificultasse a entrada do vírus nas células. Isso aí, grosseiramente falando, né, sentinela. E foi visto pelo grupo do Dr. Robson que esse gene está diminuído em idosos, o que poderia levar
há uma propensão desses indivíduos idosos desenvolver uma forma mais severa do vírus, por eles estarem com uma menor quantidade desses genes, desse protetor, vamos dizer assim. No caso da irisina, como nós sabemos que ela está ligada com o músculo estriado esquelético, com a idade, com o envelhecimento, nós temos uma perda muscular. Então, provavelmente o indivíduo idoso, ele tem um déficit, né, de irisina por conta de você ter uma massa muscular perdida. Tá? Então, no caso, se nós formos pensar a irisina como um efeito protetor, por conta do idoso ele ter essa diminuição de massa muscular, ele estaria mais propenso a desenvolver essa forma grave. E visto também que ele tem essa diminuição desse gene, desse TRIB3. E o nosso estudo mostrou, né, in vitro, que a irisina exógena, né, a gente produz ela no organismo endogenamente, mas no nosso estudo nós demos para as células e vimos que ela teve a capacidade de aumentar esse TRIB3. Né? Então, fica a pergunta, né? Será que por conta dos idosos, por terem uma quantidade de massa muscular menor, produzem menos irisina, e esse fato de ter menos irisina está refletindo nessa diminuição do TRIB3? E eu queria que... Estudos a gente consegue juntar e fazer correlações. Uhum. E até eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como, então, aumentar, né, esse hormônio, então, o hormônio irisina, né, que faz, então, essa proteção. Como que a gente consegue? É uma carga alta de atividade física ou apenas uma caminhada? Agora que as pessoas estão, né, em casa, voltam um pouco às atividades, alguns lugares já começaram a abrir ali as suas áreas comuns, nos condomínios, os parques já estão reabertos. O que dá para fazer para aumentar, então, esse hormônio e se proteger mais da contaminação com a Covid? Certo. Olha, a atividade física, né, se a gente pensar que o músculo ele tem que trabalhar, então uma caminhada diária de 30 minutos, por exemplo, um passeio de bicicleta, por exemplo, atividade física lá em casa, tem vários vídeos no YouTube, né, que podem ser explorados. As brincadeiras com as crianças contínuas, né, a gente sabe que as crianças estão em casa, né? Então, assim, e a gente sabe que tem muitas pessoas que elas não têm condições mesmo em tempos de não pandemia, de frequentar uma academia, né? Tem jornadas longas de trabalho, às vezes chegam em casa cansados. Então, assim, o que seria interessante era se essa atividade física ela pudesse ser inserida nesse âmbito de horário de trabalho, 30 minutos, investimento em ginásticas laborais, né? Mas, enfim, qualquer atividade física, ela vai ser importante, né? Claro, como eu disse anteriormente, tem que respeitar a intensidade, o limite de cada um e o gosto de cada um, né? Porque o que é legal para mim não é legal para você, né? Então, assim, e a atividade física ela tem que ser algo gostoso, algo que te traga prazer, né? E também a gente sabe que tem que estar evitando aglomerações. Então, se puder fazer ao ar livre, sem várias pessoas próximas, né? Então, assim, o importante é você se movimentar, é você não ficar parado. Não só por conta de você melhorar o seu sistema imune, mas também para você tirar um pouco essa carga, né? Esse estresse que toda essa situação que nós estamos vivendo está gerando. Pesquisas normalmente nos levam a descobertas que nos faz pesquisar ainda mais. Ainda mais. Você mesmo disse que começou a pesquisar, acho que em 2016, o assunto, e agora com a pandemia a gente está conseguindo alguns resultados, fazendo uma correlação com o momento que nós vivemos. Daqui para frente, o que essas descobertas de vocês podem levar a novas pesquisas, a novos resultados? Daqui para frente, o que fazer com essas informações que vocês já têm em mãos? Olha, agora que nós vamos explorar ainda mais o efeito da irisina. Alguns pesquisadores eles já vêm fazendo isso, né, desde quando essa molécula ela foi descoberta, os efeitos em diversas doenças crônicas, né, efeitos positivos. E agora nós verificamos que pode ter um efeito positivo sobre uma terapêutica para o COVID, nós vamos dar andamento com isso,
né, de infectar as células e ver qual é o papel da irisina nessas células infectadas, se diminui essa entrada do vírus na célula e melhorando o desfecho, no caso da doença. E o que abre portas também são para estudos, por exemplo, que vão determinar a intensidade, qual exercício físico pode melhorar essa liberação de irisina. E também, no futuro, né, o uso dessa irisina exógena, né? No caso, a ideia é pessoas que elas têm a mobilidade diminuída, ou por conta da obesidade, ou por conta de alguma doença, elas ficam com dificuldade de praticar exercício. Então, para estimular essa melhora do indivíduo, para que ele possa vir a praticar exercício, né, e ter essa produção naturalmente, quem sabe, né, usar essa irisina como um precursor para isso, né, de forma exógena. Então, assim, são especulações que vão gerando, né, conforme nós vamos pesquisando. Né, o conhecimento, como eu digo, né, a necessidade da pesquisa constante, porque conhecimento, gera questionamento para poder levar a mais investigações. Miriane de Oliveira, pesquisadora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar levando o nosso estudo, né, de uma forma mais fácil, com que as pessoas entendam, né? Porque para a gente é meio difícil levar a bancada, a ciência, né, para as pessoas. E é importante que as pessoas elas compreendam o que acontece nos laboratórios e o que acontece na universidade, que tudo que é feito lá é realmente para ser aplicado para uma melhora do povo mesmo, né, da comunidade.